capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 13 ao 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Amém? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Aqui nessa parte do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, fala, na verdade, da formação de uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Claro, aparece apenas só o nome dos discípulos, que Jesus chamou 12. Mas os irmãos que já estudam a Bíblia, fazendo perguntas, estão aprendendo isso na Igreja do Pinheiro há muito tempo. Vou fazer uma perguntinha. Jesus chamou somente esses 12? O que é que os irmãos acham? Sim ou não? Ele chamou muito mais do que 12, né, irmãos? Claro que quando o texto aparece 12 apóstolos, tem um significado para juntar que essa nova comunidade de discípulos que Jesus está formando é continuidade, ou é o novo povo de Deus. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento estava representado também no número 12. Era 12 o quê? Tribos. Ao final, o povo de Deus no Antigo Testamento, o símbolo era 12 tribos, que o povo de Israel se dividiu em 12 tribos. Então, para que quem fazia leitura naquele momento entendesse que Jesus é o novo para a comunidade de Israel, ele representa o novo diante daquilo que era o antigo, que era toda a revelação apenas do Antigo Testamento. Eles usam símbolos. E o símbolo aqui dos 12 apóstolos, na verdade, é para fazer a ligação. Não é para dizer que Jesus só chamou 12 e 12 homens. Lá no livro de Atos, por exemplo, quando diz que o Espírito Santo desceu como promessa de Deus, ele diz: fiquem aqui que eu vou enviar o Espírito. Ali já diz um outro número. Quem já lembra de Atos, diz que tinha quantas pessoas na sala reunidas? Já leram Atos? Tinha mais ou menos 40 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Então, na verdade, quando você vê número 12 aí, de 12 apóstolos, é um número simbólico para dizer que é uma nova comunidade que Jesus está formando. Não quer dizer que ele só chamou esses nomezinhos aí. Ele saiu chamando pessoas e formando o novo Israel de Deus, a nova comunidade de Deus para agir. Agora, outra pergunta: qual era a missão dessa comunidade que Jesus estava formando? O Evangelho de Marcos vai dar uma resposta, e por isso que eu escolhi esse Evangelho. O capítulo de 1 a 3, os capítulos de 1 a 3 do Evangelho de Marcos, e eu diria que esse trecho aqui que nós lemos é fechando um bloco que começa no capítulo 1. Mostra a missão de Jesus e depois mostra que ele chamou uma comunidade, que ele chama de discípulos e discípulas, para continuar, Galvão, a missão que foi de Jesus. E a missão de Jesus vai ser descrita em rápidas palavras no início do Evangelho de Marcos. Eu gosto desse Evangelho. Primeiro, ele foi o primeiro a ser escrito. Ele está aí. Não é o primeiro na lista da Bíblia,
Mas quem tem estudado na escola bíblica sabe que essa lista não está de acordo com a época que os textos foram escritos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos deu base, ele foi o texto que Mateus e Lucas consultou. Então, tudo que está em Marcos, quase tudo pelo menos, você vai encontrar em Mateus e Lucas, só que eles acrescentaram coisas. Então, é como se tem um protótipo. O evangelho de Marcos foi a fonte de pesquisa para os outros dois evangelhos. Então, e por quê? Como ele está mais próximo, ele foi escrito mais próximo da vida terrena de Jesus, ele tem muita fidelidade aos atos de Jesus, às ações de Jesus. Diferença entre, por exemplo, Marcos e Mateus. No evangelho de Mateus, Jesus fala muito, porque no evangelho de Mateus é chamado do novo Pentateuco. Mateus quer apresentar Jesus à comunidade judaica e está dizendo que ele é o novo Moisés, com um novo ensino. Então, Jesus aparece como grande mestre, ensinando todo o tempo, fazendo os discursos que vão, de certa forma, ser a nova lei. Agora, no evangelho de Marcos tem uma coisa que eu gosto muito. Jesus fala pouco e faz muito. Marcos decide apresentar Jesus pelas suas ações, não pelas suas palavras, não pelo seu discurso. Jesus discursa através das suas ações. Ele revela quem ele é através da forma como ele age, Marcos não perde tempo escrevendo sobre as frases de Jesus, o que ele disse, o que ele ensinou. É um evangelho curto, e eu já falei outra vez aqui na igreja. Esse evangelho, minha gente, é chamado o evangelho litúrgico. O que quer dizer isso? Era lido todinho no culto da comunidade. Imagina, hoje a gente não tem paciência. Imagine vir para o culto e ler o evangelho de Marcos todinho, do primeiro capítulo até o último. A forma como o povo recebeu esse evangelho não é como a gente recebeu. A gente recebe ele escrito na Bíblia, lê um trechinho um dia, vai ler outro trechinho lá no outro culto daqui a um ano. Esse evangelho, quando ele estava passando nas comunidades, primeiras comunidades cristãs do século I, era, vamos dizer assim, a leitura bíblica, viu, Guilherme? Era a leitura bíblica do culto. A gente hoje até se restringe de botar uma leitura bíblica muito grande, porque o povo se cansa de ler. Mas lembre que nessa época a cultura era oral. E o povo memorizava tudo. Então esse evangelho era lido de ponta a ponta num culto, como a leitura bíblica do culto. Vamos fazer isso um dia para ver? Podia fazer, né? Só para entender como era a dinâmica do culto nesse primeiro momento. Não tem outra coisa. Vamos fazer a abertura do culto e passar o culto todinho lendo Marcos. Quem topa, diga amém. Amém. O Guilherme vai providenciar isso com a Kalinka. Pode ir fazendo assim, pausas com uma canção e ler outro trecho, ler outra. Mas era esse sentimento da comunidade, e assim eles iam visualizando Jesus, a ação como foi, e eles criavam uma visão, claro. Não era uma época que tinha tanta informação, e isso ajudava. Certamente alguns da comunidade sabiam recitar esse evangelho todo. Acho que isso a gente pode sentir um pouquinho de inveja dessas comunidades, né? A nossa cabeça hoje não guarda muita coisa, porque é muita informação, muita imagem. Mas esse evangelho era um evangelho que ficava guardado. Eu queria simplesmente mostrar aqui do 13 ao 19 é a formação e o chamado da comunidade de discípulos, que vai ter uma missão: fazer o que Jesus fez, assumir a missão que era de Jesus. E qual foi a missão de Jesus no Evangelho de Marcos? Nós poderíamos sintetizar numa única coisa: enfrentar o mal. Estudando o Evangelho de Marcos, nós poderíamos dizer que a missão de Jesus não era ser o anunciador, como em Mateus, da nova lei.
Não era em Lucas, o Evangelho de Lucas queria mostrar o Jesus para todas as nações. Mas no Evangelho de Marcos, como é que Marcos define Jesus? Jesus veio enfrentar o mal. E eu fiquei pensando que nós precisamos resgatar o rosto, essa imagem de Jesus. Um Jesus que enfrenta o mal. Nesse sentido, a comunidade que ele forma tem a sua missão. E qual é a missão então? Enfrentar o mal. Que mal era esse e onde estava o mal? Então, os primeiros 3 capítulos, até esse texto da formação da comunidade de discípulos, já vai mostrar Jesus agindo contra o mal todo o tempo. E eu queria lhe convidar rapidamente, só para folhear o início do Evangelho de Marcos. Depois, vocês abrindo o Evangelho de Marcos, vai ver que aparece a figura de João Batista, preparando o caminho. Depois vai vir um relato da tentação e o batismo. Tudo isso é preparo, ele ainda não começou a missão, ele está se preparando. Irmãos, isso nos ensina, não podemos enfrentar o mal sem nos prepararmos. Jesus não começou seu ministério, segundo o Evangelho de Marcos, de enfrentamento do mal sem um tempo de preparo. E eu me preocupo com a igreja hoje que quer enfrentar o mal sem estar preparada. Se nós formos enfrentar o mal sem estarmos cuidando do nosso preparo espiritual, emocional, físico e também de conhecimento, nós não vamos ter êxito. Vamos levar a lapada de Satanás, como tem um texto que os discípulos disseram: olhe, nosso mestre expulsa demônio, vamos também expulsar. E diz que os discípulos levaram o quê? Uma surra tão grande que depois foram a Jesus. Por que nós não conseguimos? E Jesus vai então aproveitar para ensinar os discípulos naquele momento. Em que poder vocês estão agindo? Irmãos, Jesus se caracteriza então no Evangelho de Marcos por esse que enfrenta o mal, mas ele não faz isso sem preparo. Então, quando ele forma a comunidade de discípulos, ele então vai começar a mostrar aonde Jesus vai agir e de que forma. E eu coloquei alguns lugares onde Jesus enfrenta o mal. A primeira narrativa, então, da ação, a primeira ação de Jesus no Evangelho de Marcos, o que ele faz como sua missão, ministério público, depois de se preparar, está então no capítulo 1, verso aí de 31. Acompanhem comigo. Do 21, melhor dizendo, a partir do 21. 1:21. Eles quem agora? Quem são eles aí? Jesus e os discípulos, ou seja, a comunidade que Jesus formou. Os discípulos e as discípulas de Jesus, eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Vou parar aí. Irmãos, o primeiro relato que Marcos recupera da ação de Jesus foi: ele foi para uma sinagoga pregar. E quando estava pregando, um espírito imundo que estava num cidadão dentro da sinagoga se manifestou. Gente, sinagoga é o quê? O que seria hoje a sinagoga para nós? A igreja. Estava num culto dentro da igreja e um crente, certamente que é um crente, que o gentil, gente, podia ter acesso à sinagoga. Não entrava gentil, só entrava judeu. Era um religioso judeu dentro da sinagoga. Quando Jesus começa a pregar um ensino tão maravilhoso e diferente, a primeira reação e a manifestação do mal está lá no Palácio do Império, no Evangelho de Marcos. Está onde o mal? Na sinagoga dos judeus.
É uma leitura muito crítica, não é não? De Marcos. Jesus veio enfrentar o mal, e o primeiro lugar onde o mal se manifesta é dentro da sinagoga dos judeus. Agora, o próprio Espírito disse o que para Jesus? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Destruir quem? O mal. Você veio para enfrentar e destruir o mal. E eu sei que você é o Santo de Deus. Minha gente, isso poderia sair da boca de uma pessoa cheia do Espírito, né? Você imagina alguém dizer isso, cheia do Espírito de Deus. E ele estava cheio de quê? Do mal. Ele estava cheio do mal. Mas é da boca dele que diz: você veio para nos destruir. Ou seja, eu reconheço agora alguém que surgiu, que vai enfrentar o mal. E o mal, eu escolhi falar dos lugares onde ele aparece. Marcos, provocativamente, o Evangelho de Marcos coloca o primeiro lugar onde o mal está atuando dentro da sinagoga judaica. E por que será que ele diz isso? É uma leitura crítica para os próprios religiosos da época. O mal que Jesus foi enfrentar aparece primeiro aí na sinagoga, irmãos. E a gente precisa ter cuidado. Porque por isso que Jesus forma uma nova comunidade. Pergunta: se a comunidade judaica tivesse sendo instrumento de enfrentamento do mal, Jesus ia precisar formar outra comunidade? Ele iria usar aquela que Deus chamou na primeira aliança. Isso nos chama a atenção. Porque fomos chamados e chamadas para sermos discípulos de Jesus, enfrentando o mal. Mas se nós não assumirmos essa missão, Jesus vai chamar outros e outras. Não se engane que ele vai ficar comprometido com as igrejas que usam o nome dele e que não estão nem aí para o mal que está atingindo as pessoas. Jesus chamou uma comunidade que queira e ouse, como ele, enfrentar o mal. O mal está na sinagoga, mas o mal não está só na sinagoga. A próxima narrativa, de 29 a 34, e nesses primeiros capítulos, Jesus é o grande, entra em ação contra o mal. Só vai ter relato de Jesus enfrentando as manifestações do mal. No endemoniado que se manifesta na sinagoga. E agora, veja onde está o mal também, na casa. A partir do 1:29, logo saíram da sinagoga. Então saiu do espaço da sinagoga, foi para o espaço da casa. E essa casa era de quem? Tiago e João. A casa, quem foi com ele? Tiago e João para a casa de Simão. Quem é esse Simão? É o outro nome de Pedro. Pedro, aí é o apóstolo Pedro. Jesus vai com Tiago e João para a casa de Pedro, que já é a nova comunidade. Pedro forma a nova comunidade. Quando chega na casa de Pedro, o que é que acontece? A sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Veja, na sinagoga existe mal, e o mal está sendo, simbolicamente aí Marcos está dizendo, o mal está na religião. O mal está numa instituição que veio para religar as pessoas a Deus e estão distanciando. E como ele age com esse judeu que se manifesta ali com o espírito do mal? Ele diz: saia dele, ele repreende o mal. Mas o mal que está nessa mulher parece ser diferente. É o mesmo mal do homem da sinagoga? Diz que ela estava enferma, com febre. Por isso que Jesus é diferente. Ele enfrenta o mal que domina as pessoas, que certamente aí é o mal que lhe deixa cego, que não vê a realidade. Ele era um mero religioso. Mas nesse outro momento aqui, o mal também se manifesta na casa. E como é que esse mal se manifesta na casa? As doenças do mundo adoecem a casa. As pessoas se enfermam.
as pessoas ficam prostradas. Irmãos, o mal que Marcos denuncia é um mal que está nas estruturas, mas está também nas relações, no corpo e na vida das pessoas. É ou não é assim hoje? O mal continua fazendo suas vítimas. E tem todo tipo de mal, meus irmãos. Nós lidamos com muitos tipos de males. Olhamos a corrupção no Brasil e achamos o grande câncer desse país. Jesus vai enfrentar tanto esse grande mal, que é o mal estrutural, pecaminoso do mundo, ambicioso, injusto. Mas veja que sensibilidade de Marcos. Ao mesmo tempo, ele coloca Jesus numa casa cuidando da febre de uma mulher. Jesus está preocupado com todo tipo de mal. O mal que está lá no alto escalão das estruturas, mas o mal que chega e afeta o corpo sensível de uma mulher. E ele diz, e a forma que Jesus age aí é o grande detalhe. Diz que ele a toma na mão, ergue como se levantasse ela, e depois daquilo ela começa a servi-lo. Ou seja, essa mulher já entrou na comunidade de discípulos e discípulas, porque ela começou a servi-lo. Jesus chamou essa mulher também, livrou ela da enfermidade, e agora você vai ajudar a enfrentar o mal que está em outros. Quem aqui não se sente um pouco como a sogra de Pedro? Estávamos prostrados de alguma maneira. Não servíamos para nada. Nossa vida não ia ser útil para nada, porque a gente estava alienado espiritualmente da nossa missão, adoecidos em casa. E aqui são vários tipos de doença: o individualismo, o egoísmo, a falta de visão do que poderia fazer. Sozinho ninguém faz nada. Jesus restitui a saúde dessa mulher, coloca ela dentro da comunidade e diz: agora vamos servir. Jesus enfrenta o mal que estava na casa, mas Jesus também enfrenta o mal que está nas leis. Capítulo 2, 23 a 27. Já no capítulo 2, Jesus vai ter outros textos aí, outras narrativas, curando paralítico, chamando publicano para servi-lo, mas eu quero destacar o 23, 2:23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que era apenas para os sacerdotes permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus veio também enfrentar o mal que nesse momento representava a lei de Deus, que era para trazer bem, cura, bem-estar, sarar as pessoas, curar as pessoas. Estava provocando o quê? Doença. O sábado se tornou um mal, irmãos. O sábado se tornou um mal a ser vencido. Que irônico. O sábado que um dia foi instituído por Deus, que era uma maneira de lembrar do descanso, lembrar da aliança, depois se tornou um mal. Tudo que é bom, um dia pode se tornar mal. Isso para nós que vivemos no ambiente religioso é muito importante saber. Que às vezes aquilo que começou como um bem pode se tornar um mal, quando perde o sentido, esquece porque existe. Até o culto, irmãos, o culto pode se tornar um mal para alguns, se você não se deixar tentar que o culto não é uma formalidade fria, não é uma obrigação. Culto tem que ser vida. Então Jesus enfrenta não só o mal que está na sinagoga, no culto religioso judaico, o mal que está na lei, o mal que atinge as pessoas em casa, e o mal que assola a multidão inteira, que não está só na Galileia. As primeiras ações de Jesus é na Galileia, mas uma multidão vindo de todo lugar, que sofrem pelo mal,
seja o mal promovido pela religião judaica, pela lei ou pelo Império Romano, que empobrece as pessoas, que deixa as pessoas escravizadas, esse povo todo vem afetadas pelo mal à procura de Jesus, porque Jesus é aquele que liberta do mal e enfrenta o mal. Eu queria então ler esse último trecho do 3, a partir do verso 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam sempre empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Em síntese, esses 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos apresentam Jesus atuante, que não para, sai da sinagoga, vai para casa, da casa vai até o outro lado, já tem uma multidão esperando, uma multidão que está cheia de males, seja físico, seja espiritual, e ouvindo falar de Jesus, o buscam como solução para o mal que elas enfrentam. No finalzinho dessa sequência de narrativa, Jesus curando enfermos, enfrentando os demônios nas pessoas, curando paralítico, refazendo a mal interpretação da lei do sábado. Esse ciclo de relatos de quem é Jesus termina no texto que nós começamos lendo, chamando os 12, formando uma comunidade nova, para fazer o quê? Ter compaixão das multidões, enfrentar o mal, assim como Jesus estava fazendo. Então, irmãos, esse olhar do Evangelho de Marcos é para lembrar que por que nós somos chamados? Porque nós somos igreja. Não existia razão de ser igreja se não houvesse uma disposição de enfrentarmos o mal que adoece e escraviza a vida e o corpo das pessoas. No contexto aqui do Evangelho de Marcos, já haviam aqueles que sofriam mais, que estavam mais necessitados, e Jesus concentra o seu ministério ali. E o que eu queria reforçar nessa manhã, resgatando esse rosto de Jesus tratado no Evangelho de Marcos, irmãos, é que o mal que afeta a vida das pessoas hoje está também nas casas de hoje, nas sinagogas de hoje. E nós poderíamos perguntar quais são as sinagogas atualmente, onde o mal está lá, presente, no meio da multidão perdida, como disse no Evangelho de Mateus, que Jesus olhou a multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. O que eu quero dizer é que o cenário parece o mesmo. Esse Evangelho está distante de nós há quantos mil anos? Mas se nós fôssemos descrever hoje os cenários e as pessoas, nós iríamos poder dizer dessas coisas. Nas casas existem doenças emocionais. Quantas pessoas dentro de casa deprimidas, entristecidas. E a febre da sogra de Pedro pode se manifestar como as dores do mundo que afetam o corpo que adoece, pela miséria que há no mundo, a miséria humana, a miséria social, a miséria econômica, a miséria política e a miséria do cuidado humano, que é cada vez pior. As sinagogas que tem Satanás dentro estão distribuídas aí, desde uma assembleia legislativa até uma casa de culto. As sinagogas onde as pessoas estão escravizadas e escravizando também estão por aí. As multidões famintas, as multidões carentes de alguém que lhes ouça, que lhes toque, que lhe
lhe liberte, estão aí ao nosso redor. E esse texto, então, mostra que Jesus chamou uma comunidade de discípulos não para ficar em casa confortavelmente, não para dizer, vou para a igreja cultuar a Deus, para eu me sentir melhor. Nós temos uma missão, irmãos e irmãs, e essa missão não mudou. É essa que está aqui no Evangelho de Marcos. A nossa missão é sermos curados, primeiro sermos curados, ser tirados de nós todo o mal. Porque quem está cheio de mal não pode ajudar o outro a se libertar. Por que é que nós somos comunidade? Primeiro, para nos curarmos e nos libertarmos. É isso que a gente tenta fazer aqui na comunidade de fé. Mas não faria sentido também sermos curados e restaurados para ficar aqui dentro de nós, para nós mesmos. A nossa missão é, depois de sermos restaurados, como a sogra de Pedro, agora vamos servir a Deus e servir a Deus no mundo. Se nós não tivermos essa dimensão e alimentarmos isso, irmãos, eu temo que em vez de estarmos como comunidade de Jesus no mundo, Jesus tinha que visitar esse lugar depois como uma sinagoga de crentes, de cristãos. Veja que a ironia do texto é mostrar que aquilo que era para ser comunidade libertadora de Jesus se transformou numa sinagoga de Satanás, como ele chama no Evangelho de Mateus. Se nós não exercitarmos a missão, nós vamos nos tornar uma sinagoga de nada nem de ninguém. E aquilo que não tem dono, o diabo se torna dono. O mal se torna dono. E a única maneira de não nos tornarmos sinagoga, que não serve para nada além de reproduzir mal, é nós não nos afastarmos da missão. E a nossa missão é servir. E a nossa missão é enfrentar o mal. E a nossa missão é curar as pessoas. E a nossa missão é libertar do mal. É isso que nós devemos fazer para não tornarmos simplesmente um ajuntamento religioso onde a escravidão espiritual continua. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Jesus não precise formar ou chamar outros de fora, porque os de dentro já perderam a noção. Isso foi o que aconteceu com os judeus. E com os cristãos pode estar acontecendo a mesma coisa. E Jesus já não vai poder nos usar como comunidade libertadora, sanadora, curadora para o mundo. Porque fomos contaminados com o mal e já não servimos mais ao mundo. Podemos estar no lugar da sinagoga ou podemos estar no lugar da nova comunidade de Jesus, que não tinha os rituais. Vocês viram que ele é criticado porque os discípulos dele não fazem o jejum, não respeitam o sábado. Mas na verdade eles não existiam pela lei ou pelo cumprimento da lei, eles existiam pelo cumprimento da missão. E todas as vezes que nós esquecemos a missão, nós podemos nos tornar uma assembleia religiosa sem efeito nenhum. E aonde não há o Espírito de Deus, outro Espírito vai tomar conta. É isso que o Evangelho denuncia de Marcos. Se vocês não têm dono nenhum, se Deus não é o seu dono e guia a sua missão, outro poder vai se apoderar de você. Inconscientemente, você vai estar servindo a si mesmo, aos seus egoísmos e aos projetos desse mundo. Resultado, você vai estar igual aquele homem na sinagoga, um religioso dominado pelo mal. E o mal aqui não precisa ser uma pessoa cheia de espírito, como a gente vê nas igrejas sendo expulso, aquela brincadeira pirotécnica de expulsar demônio do povo, demônio que às vezes é só criação para impressionar os olhos de quem assiste ao espetáculo. O demônio aqui, gente, é um mal. O mal que ele via sendo propagado pelo império, pela religião. Nós podemos simplesmente estar dentro da sinagoga como um bom judeu, cheio de mal dentro de nós. E o mal se manifesta de diferentes formas.
sua atitude indiferente para a dor do outro humana, sua vida centrada em você, seus projetos que passam somente para você e os seus, sua frieza espiritual, seus pecados, meus pecados, nossa alienação desse mundo com uma vida na agenda que o mundo propõe. Que Deus tenha misericórdia dessa comunidade religiosa, que não sejamos uma sinagoga tomada por outro poder que não seja o de Jesus, que sejamos nova comunidade de discípulos e discípulos, chamados para fora, como eu lembrei na pastoral que eu escrevi. Eclésia, a igreja que Jesus formou, não era o modelo da sinagoga, era uma eclésia chamada para fora, para enfrentar o mal que está lá. Mas para enfrentar o mal que está lá, eu preciso enfrentar o mal que está aqui. Aqui, dentro de mim. Por isso que nós precisamos primeiro passar por um processo de conversão, regeneração, arrependimento, para podermos somarmos a Jesus enfrentando os males. Do capítulo 4 para frente, no Evangelho de Marcos, vão surgir os conflitos. E Marcos vai falar dos conflitos que Jesus e sua comunidade vai enfrentar com os judeus, com o Império Romano, culminando com a morte de Jesus. Uma comunidade que assume a missão não vai ficar quieta, deitada em berço esplêndido. O enfrentamento do mal traz reações, e reações fortes. Quem não estiver disposto, por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, o que é que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que nós devemos fazer como comunidade de discípulos e discípulas de Jesus? Exatamente isso, irmãos, não mudou, não precisamos inventar a roda. Negar a nós mesmos. E aí você tem que se perguntar, o que é que eu estou negando em favor da missão? Tomar a cruz. Que cruz é essa? A cruz da comunidade foi igual à cruz do seu mestre. Muitos deles enfrentaram a morte. E finalmente segui-lo, servi-lo, como fez a mulher, a sogra de Pedro. Assim que foi retomada na sua integridade, ela passa a ser parte da comunidade servindo aos outros. Eu tenho medo de tantos crentes abençoados pela mensagem do Evangelho que não têm feito absolutamente nada, ocupado banco na igreja. E Jesus não nos chamou para ocupar banco na igreja, para ser fiel no culto, é para sermos fiel na missão. Ou você vai ser membro só de uma sinagoga e não de uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Fiquemos de pé. Dê a mão ao seu irmão, à sua irmã, e nós vamos finalizar orando. Eu não sei se tem como a gente terminar. Tem uma música que fala de discipulado. Estou tentando lembrar. Quero ser igual a Jesus. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus, não fomos chamados para formar uma sinagoga. Sinagoga era espaço religioso, preocupado com lei, esquecendo as primeiras coisas. Jesus, quando chegou ali, o mal se manifestou. Tem misericórdia, Deus, nos livra. E a gente, quando olha hoje o mundo cristão evangélico sobretudo, quantas sinagogas do nada, que não servem para nada mais a não ser servirem a si mesmos, à vaidade humana, aos projetos humanos, acomodar a vida dos crentes com promessas. Deus, não fomos chamados para formar uma sinagoga, com respeito às sinagogas que também servem a Deus, porque existem muitas. Mas o simbólico do Evangelho de Marcos, as sinagogas são espaços que não têm mais ação contra o mal, que perdeu o sentido de existir.
E essas sinagogas podem ser sinagogas judaicas, cristãs, qualquer outra cor religiosa. É aquilo que simbolicamente perdeu o poder de enfrentar o mal. E agora já assimilaram o mal para dentro de si. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos conduz no caminho do discipulado verdadeiro. Seguir a Jesus, negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo e servindo a Jesus e a sua missão. Libertando enfermos, sendo solidários. Se não podemos curar literalmente, mas podemos ser solidários com os enfermos desse mundo. Podemos levar, ó Deus, o toque libertador de Jesus, como ele levou na casa de Pedro. Podemos, ó Deus, andar pelas ruas e ter compaixão das multidões e anunciar que existe um caminho que é Jesus. Nos ajuda, Senhor. E que nós possamos ser comunidade nova de Jesus, como discípulos, seguidores e seguidoras de Jesus, da sua missão. Que esse seja o espírito dessa comunidade. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção e ir para a escola bíblica. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Quero ser igual. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou, e também pregar, como Ele pregou. Quero ser um exemplo de vida, como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos à escola bíblica. Que o Senhor nos abençoe.